Você sabia que com pouco dinheiro é possível investir nos melhores investimentos disponíveis no mercado? E o melhor, você nem precisa saber escolher entre um investimento e outro. Você terá uma equipe de analistas trabalhando todos os dias para fazer isso por você. Eu sei que isso aqui pode parecer até mentira, mas esse tipo de investimento existe realmente. Meu nome é Eric Luiz e hoje nós vamos falar sobre fundos de investimentos. Hoje eu vou te explicar o que são fundos de investimentos, quais as suas vantagens e desvantagens, quais as suas taxas e para quem eles são indicados. Só isso eu acho que já merece o seu curtir aqui no vídeo. E o mais importante, que você se inscreva no canal e clique no sininho, que assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui no canal, você será avisado na hora. E me segue no Instagram e no Facebook, que lá eu posto outros conteúdos a respeito do mercado financeiro, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, finanças e economia de modo geral. Imagine a seguinte situação. Joãozinho, muito esperto, trabalha duro todos os dias. Ele passa a tomar decisões mais assertivas sobre seus gastos, realizando compras somente quando necessário. E assim, Joãozinho passa a ter dinheiro disponível para investir. Joãozinho já viu em suas redes sociais que a poupança não vale a pena e que a bola da vez agora é a bolsa de valores. Mesmo sem ter conhecimento nenhum sobre o que é uma ação ou ainda ter investido em outros investimentos anteriormente, Joãozinho resolve comprar ações de empresas que ele ouviu falar que iriam multiplicar o seu valor em poucos dias. Tomado pelo sentimento da ganância e achando que vai se tornar o próximo Warren Buffett, Joãozinho coloca todas as suas economias nessas empresas. Passado alguns dias, ele observa que as ações caíram pela metade do preço. O desespero bate à porta de Joãozinho, que resolve vender todas as suas ações e decidindo assim a nunca mais investir na bolsa de valores. Afinal de contas, ele passa a achar que a bolsa de valores é cassino. Isso parece até brincadeira, mas acontece todos os dias. Pessoas começam a investir sem ter conhecimento nenhum e acabam se frustrando com perdas significativas de patrimônio por terem tomado decisões ruins. Se você quer começar a investir e não tem conhecimento nenhum, a bolsa de valores simplesmente não é para você. É preciso investir em tempo e talvez até em dinheiro para adquirir conhecimento e entender a lógica do mercado. Agora, se você tem medo de começar a investir exatamente por ouvir casos como o do Joãozinho, ou mesmo se você não tem tempo para estudar sobre os mais diversos tipos de investimentos, ou até as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, e além disso, com a renda fixa pagando menos que a inflação e o seu dinheiro parado no seu banco ou na sua conta digital, perdendo o poder de compra todos os dias, uma das possibilidades que você tem é investir através dos fundos de investimentos. Mas o que são fundos de investimentos? Os fundos de investimentos nada mais são que uma aplicação financeira que reúne capital de vários investidores, aqui chamados de cotistas, e administrados por um gestor. Dentro desse fundo existe uma cesta de ativos, que podem ser títulos da renda fixa, moeda estrangeira, ações do Brasil e do exterior, commodities e até cotas de outros fundos. Podemos dizer que um fundo de investimento é semelhante a um condomínio, onde cada cotista é dono de uma casa e paga taxa de administração para o mesmo. Sozinho demandaria muito dinheiro de uma pessoa para que ela pudesse ter uma casa com piscina, quadro de esportes, spa, campo de golfe e etc. Mas, através do condomínio, ela pode ter acesso a tudo isso. Com os fundos de investimentos acontece a mesma coisa. Para o investidor sozinho ter acesso a vários investimentos, ele demandaria de uma quantidade elevada de dinheiro. E além disso, para ele tomar as melhores decisões, ele demandaria tempo e conhecimento. Então, através dos fundos de investimentos, é possível aplicar nos mais diversos investimentos, com diferentes graus de rentabilidade e risco, sem precisar ter muito dinheiro. E o melhor, com os maiores profissionais do Brasil realizando a gestão desses ativos. E assim como em condomínio, os fundos de investimentos também possuem um regulamento, onde estão estabelecidas as suas regras de funcionamento, como custos, taxas, aplicação e resgate. Em outras palavras, podemos dizer que um gestor de um fundo reúne dinheiro de vários investidores diferentes. Com esse dinheiro em mãos, ele escolhe os melhores investimentos, de acordo com a estratégia e o objetivo do fundo. Após a aplicação do dinheiro, ele passa a realizar acompanhamento diário, tomando as decisões necessárias para o melhor desempenho do fundo. E por terceirizar esse trabalho para o gestor, você paga algumas taxas, como administração e performance.
Essas são as formas de remunerar o trabalho do gestor e já são descontadas no rendimento do fundo. E além disso, como o montante de dinheiro no fundo é alto, chegando à casa dos bilhões de reais, o fundo tem acesso a investimentos com maiores rentabilidades, que não estão disponíveis para quem está começando. E quem são os gestores do fundo de investimento? Os gestores geralmente são profissionais credenciados à CVM, com vasta experiência no mercado. Além disso, geralmente o fundo conta com uma equipe de analistas, que é responsável cada um por diferentes setores. Eu costumo dizer que quando você adquire um fundo de investimento, na verdade você está contratando um gestor para cuidar do seu patrimônio. Por isso, a escolha do gestor é um dos pontos mais importantes na hora de se escolher um fundo, porque escolhendo o gestor, você estará concordando com a estratégia que ele segue para gerir o seu dinheiro. E o que são as cotas em um fundo de investimento? A cota é a menor parte possível de um fundo de investimento. Quando se está comprando cotas, na verdade, você está comprando pedaços do fundo. Os rendimentos e as taxas são proporcionais ao número de cotas que você vai adquirir. Quais os tipos de fundos de investimentos? Existem diversos tipos de fundos de investimentos. De modo geral, podemos classificá-los em fundos de renda fixa. São os fundos que direcionam pelo menos 80% do seu patrimônio em investimentos de renda fixa pré-fixada ou pós-fixada. E os 20% restantes podem ser utilizados para investir em derivativos, aumentando assim a rentabilidade do fundo. Aqui entram também os fundos de curto prazo e com alta liquidez. Esses fundos são geralmente usados como forma de reserva de emergência. Os fundos de renda fixa tentam ganhar do CDI e são indicados principalmente para quem tem perfil conservador. Investidores desse perfil buscam rendimentos sem abrir mão da segurança. E mostrando aqui na tela o gráfico de um fundo de investimento de renda fixa. Lembrando que não é uma indicação, mas veja que ele tende a acompanhar e ganhar da CDI. Os fundos de renda fixa também são indicados para investimentos de curto prazo. Eu quero trocar de carro daqui a um ano. Eu posso deixar o meu dinheiro investido em um fundo de renda fixa que, de modo geral, vai render mais que o CDI e mais que uma conta digital. E daqui a um ano, quando eu precisar do dinheiro, eu simplesmente faço o pedido do resgate. Temos também os fundos de renda variável ou de ações. Esses fundos aplicam a maior parte do patrimônio em ações e empresas que são listadas em bolsa e, consequentemente, sofrem maior volatilidade, podendo apresentar resultados negativos, mas, por outro lado, ganhos bem expressivos ao longo do tempo. Existem dois grandes grupos de fundos de ações, os de gestão passiva e os de gestão ativa. E dentro desses dois grandes grupos existem as categorias, que refletem as principais estratégias adotadas por esses fundos. Dentre elas, podemos citar fundos long only, fundos long short, fundos long biased, fundos de dividendos, fundos de investimentos no exterior, fundos de small caps e fundos setoriais. Esse tipo de fundo de investimento é indicado para quem quer se expor à renda variável, buscando maiores ganhos e aceitando a variação de curto prazo. É uma forma de se investir em ações, sem precisar acessar a Bolsa de Valores ou conhecer como ela funciona. Eu mostrando aqui em cima para você ter uma ideia o gráfico de um fundo de investimento em ações. Lembrando que essa não é uma recomendação, é apenas para você ter uma ideia da volatilidade do mercado. Note que o gráfico dele é totalmente diferente do primeiro gráfico, que era de fundo de renda fixa. Outro tipo de fundo bem comum no mercado são os multimercados. De modo geral, podemos dizer que esses fundos são uma espécie de mistura entre os fundos de renda variável e os fundos de renda fixa. Nesse caso, o gestor possui uma maior gama de possibilidades que as demais categorias do mercado. Esses fundos costumam ter uma carteira bem diversificada, tentando performar melhor que os fundos de renda fixa e com mais segurança e menos volatilidade que os fundos de renda variável. Seria um meio termo entre as duas categorias. Esse tipo de fundo é indicado para um investidor que aceita ter um pouco mais de volatilidade em sua carteira, em troca de maiores rentabilidades. Existem ainda os fundos cambiais, que são compostos por investimentos em moedas estrangeiras. Esses fundos servem como proteção de carteira e como forma de diversificação internacional. Temos ainda os fundos internacionais, que além de moedas podem investir em outros ativos dos mais variados países. E por fim, temos os fundos imobiliários. Conhecido por FIIs,
São fundos que investem no setor imobiliário e, diferentemente dos anteriores que eu citei, esses fundos se compram diretamente na Bolsa de Valores. Mas a respeito deles, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que eu fiz, que lá eu explico tudo sobre fundos imobiliários. E os fundos de investimentos são seguros? Os fundos de investimentos são regulados pela CVM e passam por auditorias periódicas. Então, de modo geral, podemos afirmar que eles sim são seguros. E como funciona o imposto de renda em fundos de investimentos? Para os fundos de renda fixa e multimercado, a alíquota de imposto de renda é regressiva, de acordo com o tempo que se mantém o dinheiro aplicado no fundo de investimento, iniciando em 22,5% até 15%. Esses fundos possuem um sistema de antecipação de imposto, chamado Come-Cotas. O Come-Cotas acontece automaticamente, uma vez a cada 6 meses, e ele funciona através da dedução das cotas que o investidor possui. É importante dizer que se o investidor pedir o resgate entre as duas datas do Come-Cotas, o imposto pago será deduzido automaticamente e proporcionalmente ao tempo entre essas duas datas. Fato importante sobre o Come-Cotas é que ele acaba reduzindo um pouco o efeito dos juros compostos. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, somente falando a respeito do Come-Cotas. Já os fundos de ações não possuem Come-Cotas. O imposto de renda é somente deduzido no momento do resgate do fundo e a sua alíquota é de 15%. E quais são as taxas que os fundos de investimentos possuem? De modo geral, os fundos de investimentos possuem 3 tipos de taxas. A taxa de administração do fundo, que é a taxa que é descontada para custear tanto o gestor quanto a sua equipe. A taxa de performance, que é uma espécie de bônus pago toda vez que o fundo ultrapassa o seu benchmark. Essa taxa eu não considero exatamente ruim, pois se o fundo está rendendo mais do que o prometido, nada mais justo que o gestor ganhar pelo seu bom desempenho. E você deve estar se perguntando o que é benchmark. No caso dos fundos, benchmark é uma referência que determina a rentabilidade dos seus ativos. O CDI, por exemplo, é comumente usado por fundos de renda fixa. Ou seja, o fundo de renda fixa sempre vai tentar passar a taxa do CDI. Mas, voltando às taxas, por fim, temos a taxa de saída. Se aplicável, a taxa de saída é uma taxa cobrada, se caso o investidor quiser sair antes do prazo estabelecido pelo fundo. Aqui entramos no que é a liquidez dos fundos. Liquidez é quando você pode fazer o resgate do seu capital que foi investido no fundo. Existem fundos com liquidez diária, mas também existem fundos com D mais 30, D mais 60 ou até mais. Esse D mais tal número significa que é quantos dias depois você vai receber o seu dinheiro após o pedido de resgate. E quais as vantagens de se investir em fundos de investimentos? Podemos citar como primeira vantagem a gestão de forma profissional. Dificilmente o investidor que está começando terá tempo e conhecimento necessário para gerir de forma correta os seus investimentos. Outra vantagem que podemos citar é a diversificação, já que com pouco dinheiro investido você está adquirindo a carteira inteira do fundo. Mas uma vantagem dos seus investimentos é a praticidade, já que é muito mais rápido e prático investir em um fundo de investimento do que investir em todos os ativos que estariam dentro dele. O imposto de renda cobrado na fonte também é outra facilidade, já que você não precisa estar gerando uma DARF e realizando o seu pagamento. A diversidade também é uma vantagem, pois existem centenas de fundos de investimentos, bastando que você busque o fundo que se encaixa melhor com seu perfil e com seus objetivos. E por fim, mas não menos importante, a acessibilidade, pois existem fundos que você pode começar investindo a partir de R$100 e com esses R$100 ter acesso a toda a carteira do fundo. E quais as desvantagens de se investir em fundos de investimentos? Como única desvantagem, podemos citar as taxas. Apesar que se o fundo entrega o prometido e desempenha bem, ela não é exatamente uma desvantagem. Mas, logicamente, se você investisse sozinho nos mesmos ativos que compõem esse fundo e seguindo a mesma estratégia, você não teria esses custos. Então, tudo vai depender do seu conhecimento e experiência de mercado. Eu poderia citar como desvantagem você não poder interferir no fundo, mas veja bem, essa é a essência do fundo. Quando se investe em um fundo de investimento, se está terceirizando a gestão do seu patrimônio. Não existe o melhor fundo de investimento. Existe o fundo mais adequado para os seus objetivos e para o seu perfil.
Por exemplo, se você não aceita riscos, fique longe dos fundos de ações. Se o seu objetivo é utilizar o fundo como reserva de emergência, você deve procurar fundos de renda fixa com liquidez diária. Já se você quer aumentar os seus ganhos e aceita tomar maiores riscos, aí sim você deve procurar os fundos de ações. Agora, o recomendado é você diversificar os seus investimentos em vários fundos de diferentes tipos e estratégias. Uma carteira, por exemplo, com fundos de renda fixa, fundos multimercado e alguns fundos de ações é uma carteira bem balanceada. Logicamente que tudo depende de investidor para investidor. Existem ainda ferramentas na web que comparam o desempenho entre fundos e investimentos. Apesar de rentabilidade passada não ser garantia de rentabilidade futura, é sempre bom você olhar o desempenho dos fundos durante as crises e verificar como eles encaram os momentos de turbulência no mercado. E como eu invisto em fundo de investimento? Através da sua corretora de valores. Cada corretora de valores possui uma seleção de fundos de investimentos. Algumas corretoras podem ter mais e outras menos. Já alguns fundos podem ser encontrados em uma e não em outra. Então, o primeiro passo para se escolher um fundo é você analisar primeiramente quais as opções que você tem na sua corretora. Sendo assim, os fundos de investimentos são uma aplicação financeira bastante simples e acessível a todos os investidores. Você pode encontrar fundos com aplicação inicial de cerca de R$100. Os fundos de investimentos são indicados para quem está começando ou não possui tempo para acompanhar os seus investimentos, ou ainda para o investidor que não quer acompanhar todos os dias o mercado financeiro. São indicados também como forma de diversificação de carteira, ou ainda caso o investidor queira seguir a estratégia de um gestor. O mais importante é que você veja bem a estratégia do fundo, quem é seu gestor e o que ele promete. Analise os prospectos do fundo e encontre o fundo que melhor se encaixa ao seu perfil e aos seus objetivos. E lembrando também que você deve diversificar os seus investimentos em diversos tipos de fundos, com diversos tipos de estratégias. Assim, você garantirá bons rendimentos e com segurança, não exigindo tanto tempo seu para o acompanhamento dos seus investimentos. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. E me conta, você já investe em algum fundo de investimento? O que você acha dos fundos de investimentos? Você acha que é uma boa estratégia? E ficou com alguma dúvida a respeito dos fundos de investimentos? Comenta aí, galera! E para eu ver que você chegou até o final do vídeo, comenta também com a hashtag EstudaJoãozinho. E não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e compartilhar com a galera. E é isso aí, galera! Valeu e até o próximo vídeo!